Olá, aqui quem fala é Camila e nesse vídeo eu vou explicar sobre a rotina de cartões. Ela fica aqui no menu financeiro, cartões. Vou filtrar aqui um período maior, porque como a minha base de teste eu não tenho a movimentação assim dia a dia. Bom, aqui eu tenho alguns registros. Nesse módulo é onde são gravadas as vendas que foram finalizadas em cartão. Então, lá na frente de loja, quando o operador ele seleciona a opção cartão, tanto crédito quanto débito, ticket, vale, refeição, alimentação, vem tudo para cá, conforme as configurações do cadastro da finalizadora. Então, lá vai ter uma administradora pendente, para quando o sistema não consegue localizar ou ainda não há o cadastro das administradoras. E estando tudo configurado corretamente, né, lá na base o usuário já realizou o cadastro das administradoras, que são essas aqui, por exemplo. Então, na subida da venda vão ter algumas validações que vão localizar a administradora correta e gravar aqui no módulo. Aqui eu tenho algumas colunas que ajudam a gente a conferir o movimento para ver se está tudo ok, principalmente na parte da conciliação. Então, aqui eu tenho a coluna loja, a data de emissão, o vencimento, qual a administradora, se foi uma ou mais parcelas, o valor bruto, né, o valor líquido, a taxa que está configurada lá no cadastro da administradora. Então, eu tenho aqui, por exemplo, também o cupom. Esses aqui vão ser todos de inclusão manual, porque a maioria aqui da base de teste é dessa forma. Deixa eu filtrar aqui um período maior. Aqui eu já tenho alguns cupons que vieram importados do meu frente de loja. Aqui, essa coluna é para conciliação, então, se tiver igual a N, o movimento não está conciliado, se tiver igual a S é porque já foi conciliado. Eu tenho aqui duas coluninhas que ajudam bastante quando, por exemplo, tem uma troca de administradora para administradora incorreta e lá no meu caixa, por exemplo, meu batimento não está dando certo. Então, aqui o sistema ele vai validar o tipo do cartão de acordo com a administradora que foi gravado o registro, né? Então, registros POS que vão subir todos pendentes, às vezes acontece de um usuário realizar a troca. Então, aqui a gente pode fazer a comparação. Aqui é como o registro está gravado, ó, tipo de cartão do registro, e aqui é o que está no cadastro da administradora. Então, às vezes, se é um cartão de crédito que foi feito aqui, ó, com o botão direito, essa opção aqui, troca de administradora. Às vezes o operador veio e, sem querer, selecionou a administradora incorreta, que era ticket. Então, vai ficar incorreto, por exemplo, o meu batimento, não vai fechar. Tem aqui mais algumas informações do cartão, o NSU, o código da bandeira, para conferências. Então, por exemplo, nos registros de batimento do movimento de caixa, existe um outro filtro que pode ajudar bastante na conferência. Então, aqui eu tenho filtros por loja, né, por empresa, por administradora, mas nesse caso aqui, por exemplo, estou com meus registros lá da finalizadora crédito que não estão batendo. Eu posso mudar aqui para tipo crédito, colocar a data certinha do movimento que eu estou verificando lá no meu caixa e colocar aqui, por exemplo, importados do TEF, que aí eu tenho só os registros que foram importados do frente de loja e ver se o total está batendo com o que está lá no vendas, vezes importação frente de loja e no meu movimento, e o que foi gravado lá no meu movimento de caixa, tá? Às vezes existe alguma inclusão manual na base que está impedindo, né, o batimento do registro, então é legal a gente fazer esses filtros para poder conferir, para realizar o batimento, ajuda bastante. Então, além dessas opções aqui de filtro que facilitam as conferências lá do movimento de caixa,
eu tenho aqui algumas opções aqui de, por exemplo, alteração do registro. Então aqui eu posso alterar o vencimento conforme o cadastro lá da minha administradora às vezes está incorreto, eu preciso alterar aqui no registro, posso alterar essas informações, mas o ideal é sempre consultar aqui o cadastro da administradora. Por exemplo, essa Amex Crédito, se eu fizer tiver alguma informação que eu vi que está incorreta, eu seleciono ela aqui no grid, clico com o botão direito e eu tenho aqui um atalho para o cadastro dela. E eu tenho aqui as abas que eu posso ir consultando. Então, por exemplo, o tipo dela, cartão de crédito, ver se está correto. O prazo aqui é fixo para 2 dias, que vai determinar o vencimento do registro. A taxa, o código de par, às vezes está faltando configurar algum desses códigos. Então, esse aqui é o atalho para o cadastro da administradora. Eu tenho essa totalização aqui, resumo dos registros a receber, os valores enviados. Então, tem aqui um resumo de tudo que eu filtrei aqui em relação ao envio de lotes, né, em relação ao repasse dos valores. Nessa opção aqui eu posso desmembrar um registro, então eu seleciono aqui, posso desmembrar um registro em 2 vencimentos, por exemplo, se eu precisar, clicar aqui em OK. Eu posso fazer a troca de administradora por bandeira, então identificando aqui qual que é a bandeira, que é essa coluna aqui, eu informo aqui, posso gravar a bandeira no cadastro da administradora. Deixa eu só pegar aqui. Por exemplo, essa bandeira aqui. Então, posso colocar aqui, gravar a bandeira. No caso, é um cartão de crédito. Eu seleciono qual administradora que eu quero que grave, né? A data inicial e final que eu quero que ela considere essa bandeira, né? Os registros que subiram com essa bandeira, e dá um OK. Então, ele já vai gravar lá na minha administradora a bandeira, se eu tratar, né, ela por bandeira e não pelo código STEF lá na aba de paro de cartões. Vai depender de como que eu configurei ali o cadastro das minhas administradoras. Aqui a gente tem um atalho para a tela de controle de lotes. É a partir do controle de lotes que a gente vai para cada administradora. Eu vou organizar esses registros, né, a partir do vencimento deles, e vou organizar eles em lote e vou separar aqui. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vou filtrar aqui a administradora. Aqui eu já tenho só as vendas de uma única data, né, mas o ideal é filtrar aqui uma data só. E eu vou clicar aqui, vou simular fazer uma inclusão individual aqui de um lote. Então, inclui um lote de cartão. Para realizar a baixa do lote, o meu movimento ele tem que estar com batimento, né? Ou seja, a conferência do movimento de caixa com o módulo. Então, aqui eu posso selecionar um ou mais registros. Deixa eu só salvar aqui o lote. Vou colocar para envio com data de hoje, tá? Mas o certo é como fazer dia a dia, então fazer a data de envio e a data do vencimento, né? Vou colocar aqui com data de hoje só para a gente simular. Então, eu posso selecionar um ou mais cartões e transferir, ou transferir todos eles, dependendo aqui se eu filtrei o movimento. Então, aqui eu faço, após fazer a conferência certinho, né, se meu valor líquido e bruto estão OK, vou fazer o envio desse lote. Tô falando que a data aqui tá diferente da data do movimento, né, o ideal é que seja igual. Como é só uma simulação, lote baixado com sucesso. Ele foi enviado aqui para esse banco e eu vou acompanhar ele conforme o vencimento e comparar com o meu extrato bancário. Então, vou fazer um filtro aqui só para vocês entenderem. Essa é a minha telinha aqui do lote.
Aqui eu tenho alguns atalhos também, então aqui eu posso gerar lote de cartões de acordo com a conciliação, posso fazer o envio de vários lotes, conforme a seleção aqui no grid, que eu posso antecipar um lote de cartão, então antecipar o recebimento desse lote, depende do acordo que eu tiver com a administradora, e aqui eu posso consultar o movimento, né? Esse lote ele foi enviado aqui para essa conta, Santander Niterói, que eu já tenho um atalho para a conta corrente para consultar esse lote. Então eu fiz o envio na data de hoje, vou colocar aqui emissão, só para a gente consultar aqui certinho. Então tem aqui o valor do lote, o número do lote, né, o valor total do lote bruto, e esse aqui é o líquido. Isso mesmo, bruto e líquido. Então aqui eu tenho esse atalho para a rotina de controle de lotes. Aqui eu tenho um atalho para conciliação de cartões. Então, dependendo da minha adquirente, por exemplo, se eu trabalho com a rede, com a GetNet, eu vou solicitar para essa operadora, né, para essa adquirente, um relatório de todas as vendas que eu fiz. Então, geralmente a conciliação é feita sempre no dia anterior às vendas. Então, eu vou pegar esse arquivo, é um arquivo TXT que compõe lá todas as vendas feitas em todos os cartões naquela adquirente. Vou selecionar aqui o layout, que previamente eu cadastrei em utilitários layout de cartões, e fazer aqui a importação do meu arquivo. Verificar aqui no diretório que eu salvei ele e fazer a importação. Feito isso, os registros eles vão aparecer aqui no grid de cima. Filtrar aqui um período total. No grid de cima vão ter os registros que foram importados no arquivo, e no grid aqui de baixo eu vou ter os registros que eu tenho na base. Estou filtrando aqui um período maior, porque eu não tenho um movimento nas datas específicas, mas geralmente é conciliado aí sempre um dia após as vendas, né? Então, por exemplo, o dia de hoje eu vou estar conciliando o movimento que eu vendi ontem, né? Então, conferindo aqui os registros com arquivo, eu tenho a opção aqui de fazer a conciliação automática dos lançamentos, ou clicando aqui fazendo manualmente. Mas aqui é bem simples, eu posso fazer por NSU, por valor, por número de aprovação. Geralmente é feito por valor, eu dou um OK, ele já concilia o movimento conforme o arquivo que foi importado. Aqui eu tenho a opção de agrupar os registros, então se eu tenho 2 registros aqui que eu quero unificar eles, pegar essa maestra aqui. Então, para selecionar os dois eu tenho que estar com a administradora selecionada. Então, eu posso agrupar aqui um desses registros. Aí ele está informando que você está prestes a fazer um processo que não pode ser revertido. Então aqui ele está informando que você está prestes a fazer um processo que não pode ser revertido. Então, uma vez agrupado, a gente não pode desfazer. Então aqui, dando OK, eu confirmo aqui o vencimento certinho e faço o agrupamento desses registros. Feito isso, eu vou unificar aí o valor dos dois e fica um registro só. Aqui eu consulto os cartões agrupados. Então, quais são os cartões que compõem esse agrupamento? Tem essa telinha aqui. Mais uma vez, não é um processo que pode ser desfeito, então só tenho depois a opção de consulta. Aqui eu tenho a opção de adicionar um documento. Então, se eu precisar, por exemplo, adicionar uma informação daquela venda,
às vezes adicionar um cupom, se foi uma venda específica que eu quero guardar. Então, eu posso digitalizar aqui o meu documento e vir aqui e escolher o diretório que eu passei aqui para minha máquina e importar aqui um arquivo. Por exemplo, vou vir aqui em imagens. Por exemplo, quero colocar essa imagem aqui nesse registro. Esse que está agrupado para ver, né? Deixar documentado aqui o motivo. Então, aqui eu tenho essa opção aqui da imagem e eu posso consultar se eu precisar. Aqui eu tenho algumas opções de relatório. Então, analítico, filtro da tela anterior, tem quebra por vencimento. Colocando aqui em analítico, eu posso colocar as opções de filtro. Então, vários relatórios, ou relatórios por lote, que vão auxiliar aqui na conferência desses cartões e na conciliação e também no envio desses lotes para o banco aí para acompanhar o repasse dele. Aqui eu tenho um atalho para conciliação de cartões. Então, dependendo da minha adquirente, por exemplo, se eu trabalho com a rede, com a GetNet, eu vou solicitar para essa operadora, né, para essa adquirente, um relatório de todas as vendas que eu fiz. Então, geralmente a conciliação é feita sempre no dia anterior às vendas. Então, eu vou pegar esse arquivo, é um arquivo TXT que compõe lá todas as vendas feitas em todos os cartões naquela adquirente. Vou selecionar aqui o layout, que previamente eu cadastrei em utilitários layout de cartões. E fazer aqui a importação do meu arquivo. Verificar aqui no diretório que eu salvei ele e fazer a importação. Feito isso, os registros eles vão aparecer aqui no grid de cima. Filtrar aqui um período total. No grid de cima vão ter os registros que foram importados no arquivo. E no grid aqui de baixo eu vou ter os registros que eu tenho na base. Estou filtrando aqui um período maior, porque eu não tenho um movimento nas datas específicas, mas geralmente é conciliado aí sempre um dia após as vendas, né? Então, por exemplo, o dia de hoje eu vou estar conciliando o movimento que eu vendi ontem, né? Então, conferindo aqui os registros com arquivo, eu tenho a opção aqui de fazer a conciliação automática dos lançamentos ou clicando aqui fazendo manualmente, mas aqui é bem simples, eu posso fazer por NSU, por valor, por número de aprovação. Geralmente é feito por valor, eu dou um OK, ele já concilia o movimento conforme o arquivo que foi importado. Aqui eu tenho a opção de agrupar os registros, então se eu tenho 2 registros aqui que eu quero unificar eles, pegar essa maestra aqui. Então, para selecionar os 2, eu tenho que estar com a administradora selecionada. Então, eu posso agrupar aqui um desses registros. Aí ele está informando que você está prestes a fazer um processo que não pode ser revertido. Então, aqui ele está informando que você está prestes a fazer um processo que não pode ser revertido. Então, uma vez agrupado, a gente não pode desfazer. Então, aqui, dando OK, eu confirmo aqui o vencimento certinho e faço o agrupamento desses registros. Feito isso, eu vou unificar aí o valor dos dois e fica um registro só. Aqui eu consulto os cartões agrupados. Então, quais são os cartões que compõem esse agrupamento? Tem essa telinha aqui. Mais uma vez, não é um processo que pode ser desfeito, então só tenho depois a opção de consulta. Aqui eu tenho a opção de adicionar um documento. Então, se eu precisar, por exemplo, adicionar uma informação daquela venda, às vezes adicionar um cupom, se foi uma venda específica que eu quero guardar.
Então, posso digitalizar aqui o meu documento e vir aqui e escolher o diretório que eu passei aqui para minha máquina e importar aqui um arquivo. Por exemplo, vou vir aqui em imagens. Por exemplo, quero colocar essa imagem aqui nesse registro. Esse que está agrupado para ver, né? Já documentado aqui o motivo. Então, aqui eu tenho essa opção aqui da imagem e eu posso consultar se eu precisar. Aqui eu tenho algumas opções de relatório. Então, analítico, filtro da tela anterior, tem quebra por vencimento. Colocando aqui em analítico, eu posso colocar as opções de filtro. Então, vários relatórios, relatórios por lote, que vão auxiliar aqui na conferência desses cartões e na conciliação e também no envio desses lotes para o banco aí para acompanhar o repasse dele. Aqui eu tenho um atalho para conciliação de cartões. Então, dependendo da minha adquirente, por exemplo, se eu trabalho com a rede, com a GetNet, eu vou solicitar para essa operadora, né, para essa adquirente, um relatório de todas as vendas que eu fiz. Então, geralmente a conciliação é feita sempre no dia anterior às vendas. Então, eu vou pegar esse arquivo, um arquivo TXT que compõe lá todas as vendas feitas em todos os cartões naquela adquirente. Vou selecionar aqui o layout, que previamente eu cadastrei em utilitários layout de cartões. E fazer aqui a importação do meu arquivo. Verificar aqui no diretório que eu salvei ele e fazer a importação. Feito isso, os registros vão aparecer aqui no grid de cima. Filtrar aqui um período total. No grid de cima vão ter os registros que foram importados no arquivo. E no grid aqui de baixo eu vou ter os registros que eu tenho na base. Estou filtrando aqui um período maior, porque eu não tenho um movimento nas datas específicas, mas geralmente é conciliado aí sempre um dia após as vendas, né? Então, por exemplo, o dia de hoje eu vou estar conciliando o movimento que eu vendi ontem, né? Então, conferindo aqui os registros com arquivo, eu tenho a opção aqui de fazer a conciliação automática dos lançamentos ou clicando aqui fazendo manualmente, mas aqui é bem simples, eu posso fazer por NSU, por valor, por número de aprovação. Geralmente é feito por valor, eu dou um OK, ele já concilia o movimento conforme o arquivo que foi importado. Aqui eu tenho a opção de agrupar os registros, então se eu tenho 2 registros aqui que eu quero unificar eles, pegar essa maestra aqui. Então, para selecionar os dois, eu tenho que estar com a administradora selecionada. Então, eu posso agrupar aqui um desses registros. Então, aqui ele está informando que você está prestes a fazer um processo que não pode ser revertido. Então, uma vez agrupado, a gente não pode desfazer. Então, aqui, dando OK, eu confirmo aqui o vencimento certinho e faço o agrupamento desses registros. Feito isso, eu vou unificar aí o valor dos dois e fica um registro só. Aqui eu consulto os cartões agrupados. Então, quais são os cartões que compõem esse agrupamento? Tem essa telinha aqui. Mais uma vez, não é um processo que pode ser desfeito, então só tenho depois a opção de consulta. Aqui eu tenho a opção de adicionar um documento. Então, se eu precisar, por exemplo, adicionar uma informação daquela venda, às vezes adicionar um cupom, se foi uma venda específica que eu quero guardar. Então, posso digitalizar aqui o meu documento e vir aqui e escolher o diretório que eu passei aqui para minha máquina e importar aqui um arquivo. Por exemplo,
vir aqui em imagens, por exemplo, quero colocar essa imagem aqui nesse registro, esse que está agrupado, para ver, né, deixar documentado aqui o motivo. Então aqui eu tenho essa opção aqui da imagem e eu posso consultar se eu precisar. Aqui eu tenho algumas opções de relatório, então analítico, filtro da tela anterior, tem quebra por vencimento. Colocando aqui em analítico, eu posso colocar as opções de filtro. Então, vários relatórios, ou relatórios por lote, que vão auxiliar aqui na conferência desses cartões e na conciliação e também no envio desses lotes para o banco aí para acompanhar o repasse dele. Por último, clicando aqui sobre um registro com o botão direito do cursor, eu tenho um menuzinho também, que tem a maioria das opções aqui do canto superior da tela, tá? E tenho mais algumas opções que podem ajudar. Por exemplo, aqui a consulta do cupom. Então, se esse cupom ele veio lá do frente de loja, eu tenho a opção de visualizar aqui a tela da importação desse cupom. Então, posso ver aqui qual foi a finalizadora do lançamento, o histórico da importação. Posso consultar também qual foi a última alteração feita no cupom. Então, vai ter, se foi uma inclusão feita por algum usuário, vai ter aqui o usuário. Nesse caso, como veio do frente de loja, não tem essa opção. Então, a última alteração de baixo aqui, quem foi o usuário que fez essa alteração. E eu posso também alterar aqui o vencimento através desse atalho, para não ter que clicar aqui no registro em modo alteração. Se eu precisar só alterar aqui o vencimento, eu tenho essa opção aqui. Então, essas foram as informações sobre a rotina de cartões. Espero ter ajudado. Obrigada e até o próximo vídeo.